Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de WordPress. Agora nós vamos estudar como funcionam as tags aqui no WordPress. Nós temos que o WordPress permite a adição de tags a uma determinada postagem. Então é comum quando nós estamos escrevendo uma nova postagem, nós definimos como tag da postagem as palavras que nós consideramos que são chaves para o texto que nós estamos escrevendo e também são as palavras ou então os termos principais que muito provavelmente o nosso visitante irá querer filtrar as nossas postagens. A definição de tags, da mesma forma que a definição de categorias, são recursos restritos às postagens. Então, nós não podemos definir tags numa categoria, ou então definir tags numa página, ou então numa mídia. As tags aqui no WordPress, por padrão, é um recurso restrito às postagens. Talvez você se pergunte no primeiro momento qual a diferença das tags para as categorias. A verdade é que a diferença das tags para as categorias é bastante sutil, porém essa é uma outra informação que é muito utilizada pelos motores de busca, até porque os motores entendem que as palavras que nós definimos como tags são as palavras-chave que são capazes de representar o nosso texto e muito provavelmente são as palavras-chave que o nosso visitante irá digitar no motor de busca ou então irá filtrar as nossas postagens por aquele determinado termo. Nós temos que não somente o conceito entre tags e categorias é bastante semelhante, a forma como também nós vinculamos tags e categorias às nossas postagens. Agora, o mais importante que nós temos que saber é que, diferentemente das categorias, as tags não irão formar um sistema hierárquico, ou seja, não há como nós termos uma tag pai e as respectivas tags filhas. E essa característica, a de compor uma hierarquia, é a principal diferença entre os sistemas de tag de um blog e o sistema de categorias do mesmo. Muito provavelmente, você já viu uma imagem semelhante a essa daqui quando você estava navegando em algum blog. Essa nuvem de tags, nós temos que a lógica que define o tamanho da palavra é a relevância que a mesma possui dentro das nossas postagens. Então, se por exemplo, nós tivermos várias postagens onde nós vinculamos com a tag pages, nós temos que a tag pages ela ficará proporcionalmente maior do que aquelas tags que não são muito utilizadas. Quando nós olhamos uma nuvem de palavras como essa daqui, nós rapidamente percebemos as palavras que estão em destaque. Logo, mesmo que a gente não entenda o porquê que as palavras estão destacadas, muito provavelmente nós seremos tentados a clicar nas tags maiores do que nas tags menores. Então, como nós vamos estudar a partir de agora, as palavras na nossa nuvem de tag, elas irão assumir um tamanho proporcional à sua relevância dentro das nossas postagens. Então, agora vamos na seção de tags aqui do nosso blog. Vamos em posts, em seguida vamos aqui no submenu tags. Nós já estudamos as categorias e agora nós vamos estudar o sistema de tags. Como a gente pode observar, tanto a categoria como as tags, elas são submenu de posts, até porque as mesmas são um recurso exclusivo das postagens. Então vamos clicar aqui em tags, nós fomos direcionados para uma tela bastante semelhante à tela de cadastro de categorias. Qual a palavra-chave que representa melhor as postagens que nós fizemos até esse momento? Nós temos que a palavra-chave é o WordPress. Ou seja, nós temos que a palavra-chave WordPress, além dela ser uma das categorias principais e uma categoria que está no topo da hierarquia de categorias, ela também representa a palavra mais utilizada dentro das nossas postagens. Então vamos clicar em adicionar nova tag e olha só, nós temos que a nossa tag foi adicionada aqui na nossa lista. A descrição da tag é uma opção facultativa, porém, se você estiver interessado em SEO, não deixe de descrever o que essa tag representa. Agora vamos adicionar a tag download, ou seja, nós temos uma postagem onde o nosso visitante pode fazer o download do WordPress. Vamos clicar aqui em adicionar nova tag. Feito isso, vamos dentro das nossas postagens e vamos vincular essas tags a nossas postagens. Então vamos em todos os posts, agora vamos rolar a página, vamos aqui em teclas de atalhos, vamos clicar em editar. Feito isso, vamos rolar a página e aqui nós temos o painel tags. A primeira tag que nós vamos colocar é a tag WordPress. E olha só, ele já trouxe aqui para a gente a tag WordPress. Então vamos clicar em cima da mesma e como nós podemos ver, a nossa tag WordPress foi adicionada aqui no nosso campo de tags e em seguida o próprio WordPress já inseriu uma vírgula. Ou seja, a vírgula é um caractere delimitador entre duas tags. Então, por exemplo, se você quer adicionar a tag WordPress e em seguida você quer adicionar mais uma tag, você precisa separar essas duas através do uso de uma vírgula. Vamos remover esse espaço e agora vamos clicar em adicionar.
Então, como nós podemos ver, a tag WordPress ela foi adicionada aqui na lista de tags. Feito isso, vamos clicar em todos os posts. Agora, vamos aqui na postagem, baixe a última versão do WordPress. Vamos clicar em editar e aqui no painel tags, vamos clicar no campo e a primeira tag que nós vamos definir é a tag WordPress. Feito isso, vamos colocar uma vírgula e agora vamos colocar a outra tag de nome Downloads. Como a gente pode ver, o mesmo já trouxe a tag aqui para gente. Feito isso, vamos clicar em adicionar e olha só, agora nós estamos utilizando duas tags, a tag WordPress e a tag Download. Se, por exemplo, nós quisermos remover a tag, basta nós clicarmos aqui no xizinho. Olha só, nós temos que a tag é removida. Vamos colocar ela novamente, então a tag Download. A nossa postagem está vinculada à palavra WordPress e também está vinculada à palavra Download. Agora vamos supor que nós queremos adicionar mais uma tag, ou seja, nós queremos adicionar uma tag que nós ainda não cadastramos. Para nós adicionarmos uma nova tag, basta nós clicarmos aqui no campo e digitar a tag que a gente deseja. Então, por exemplo, vamos colocar a palavra baixar. Feito isso, vamos pressionar o botão adicionar e olha só, nós temos que a palavra baixar, ela foi adicionada aqui embaixo na nossa lista. Feito isso, vamos pressionar o botão atualizar. Agora, vamos clicar aqui em todos os posts. E como nós podemos ver, aqui no campo tag, nós temos que foram definidas 3 tags para postagem baixa a última versão do WordPress. A tag baixar, downloads e WordPress. Vamos rolar a página. E como a gente pode ver, a tag WordPress, ela não foi vinculada à nossa postagem teclas de atalho. E isso aconteceu porque nós adicionamos a tag atualizar. Então vamos adicionar novamente o WordPress. Vamos pressionar o botão adicionar. Feito isso, vamos clicar aqui no botão atualizar. Agora vamos clicar em todos os posts. Então agora vamos ver se ficou cadastrado. Vamos rolar a página e nós temos que a postagem tecla de atalho está vinculada à palavra WordPress, ou seja, a tag WordPress. E nós temos que a nossa postagem baixa a última versão do WordPress também está vinculada à tag WordPress. Logo, se nós clicarmos aqui na tag WordPress, o que acontece é que todas as postagens que estão vinculadas à mesma tag serão filtradas. Ou seja, o funcionamento se dá de forma bastante semelhante como nós temos aqui com as categorias. Então agora, vamos visualizar a nossa postagem. Vamos clicar aqui em ver. Então, aqui nós temos a nossa postagem. Vamos rolar a página e como nós podemos ver, agora nós temos que está postado em sem categoria, até porque nós não vinculamos essa postagem a uma categoria e também ela está marcada com 3 tags. No caso, tag baixar, download e WordPress. Vamos clicar aqui na tag WordPress e nós temos que as duas postagens que nós vinculamos com a tag WordPress, elas estão sendo exibidas. Ou seja, tanto a tag baixa de uma versão do WordPress, como também a postagem teclas de atalho, elas foram filtradas através da tag WordPress. Então, nós temos que entender que as categorias, elas têm o objetivo de fazer com que as nossas postagens sejam organizadas hierarquicamente, enquanto que as tags, elas têm por objetivo definir as palavras-chave do nosso texto, ou seja, as palavras que melhor definem aquilo que nós estamos falando. Talvez a melhor forma que nós temos para pensar nas tags é pensando como se fosse hashtags, ou seja, quando nós vamos no Twitter ou então no Facebook, então digitamos hashtag alguma palavra, nós temos que o funcionamento do filtro nas redes sociais através de uma hashtag é o mesmo funcionamento das tags aqui no WordPress. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!